Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu perdão, que é constante e abundante nas nossas vidas, assim também como pela tua graça e misericórdia, que são derramadas sobre nós todas as manhãs, Senhor. Então, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, nosso espírito, nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, encontre um terreno fértil. Encontre um terreno fértil, aberto a mudanças, aberto a transformações que só o Senhor pode e quer fazer. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acho que tem um tempo aí, não sei exatamente quanto, final do ano, começo do ano, sei lá. Mas eu tive uma experiência bastante marcante, e não que fosse algo que eu não soubesse, já tinha vivido em outras situações, mas essa acho que Deus falou, eu vou te ensinar melhor, porque você não aprendeu ainda direito. E o ponto aqui hoje é, a pergunta é, existe algum segredo para você ser bem sucedido? O que vocês acham? Chuta qualquer um aí. Alguma coisa que eu e você devemos fazer para que as coisas deem certo nas nossas vidas. O que vocês podem me ajudar com isso? Trabalhar é um bom caminho. Sem trabalhar não vai carifar. Consultar a Deus também. Orar. O que você falou, Jorge? Inteligência. Gilberto, você chutaria o quê, Gilberto? Você que é um businessman. Planejamento. Chegou bem perto de onde a gente vai falar. Tudo isso é evidente, disciplina, né? Você falou? Também. Mas o que eu queria estar compartilhando com vocês hoje é um negócio que, inclusive, tem professores de inglês no recinto, que é a Cris Poli e a Facuri subiu ou está aqui embaixo? Está aí? De inglês, a Andréia também? Ah, não sabia, não. Mudou? Very good. Uau. Mas eu dei uma pincelada domingo passado sobre esse tema e continuei procurando uma boa tradução para o português para essa palavra que existe em inglês, mas não achei. Então vocês se sintam à vontade para me dizer. Mas para mim, entre tudo que vocês falaram que ajudam a gente a ser bem-sucedido, tem este ponto que eu queria trazer hoje para vocês, que é o timing perfeito. Dá para traduzir timing? Se você pronunciar, vai dizer que é tempo. Mas no inglês o timing é mais do que tempo. O timing é você fazer a coisa certa na hora certa. E isso é que traz uma grande distinção entre um bom líder, um excelente líder, não é só aquele que sabe fazer o que precisa ser feito, mas sabe a hora e o momento certo para fazer. Concorda, Gilberto? E esse é um segredo. E por que eu comecei dizendo que Deus... Porque nessa situação eu fiz a coisa certa, mas no momento errado. Foi um estrago que só Deus para estar consertando. Então, que hoje a gente possa estar aqui ouvindo da parte de Deus, porque Ele tem o timing perfeito. O meu não é, o seu não é, mas o timing de Deus é perfeito. E a gente precisa entender isso. Então, se você quer ser bem-sucedido, você precisa aprender, assim como eu, a fazer a coisa certa, mas na hora certa, ou falar a coisa certa também no momento certo. Do contrário, a coisa fica... Até mesmo um palestrante, a diferença entre um e o outro, sabe o que é? Timing. Já estava cansado desse, por exemplo. Demorou para falar. Eu tenho um problema sério, quando às vezes estou aí, onde vocês estão, e se for olhar minha vida cristã, que são quase 22 anos, evidentemente que eu tive mais tempo no banco do que pregando, João, confesso que quando eu pego alguém que começa a dar uma rodeada, Deus, eu preciso pedir, Deus, não deixa eu ir embora, segura eu aqui, não deixa eu cochilar, não me acorda, tudo por causa do timing.
Timing. Tem um jogador de futebol, os homens aqui talvez vão lembrar dele, os mais antigos. Eu particularmente não gostava dele, não era um fã desse cara. Esse cara chama-se Romário, lembra do Romário? Mas o timing dele era um negócio absurdo. Você via ele jogando, ele começava a entrar na grande área, depois na pequena. Na minha cabeça eu falava, chuta! Mas não, ele ainda driblava mais um. Aí você fala, agora! Ele driblava mais outro. O timing do cara era um negócio absurdo. Então, os esportistas, normalmente, o que diferem de um ser um melhor do mundo e o outro, é o timing. É o timing. Qualquer esporte, surfista, o cara senta lá na prancha e fica. Qual que eu pego? Essa? Não, eu pego a outra. Pego essa? Não, pego a outra. É o timing também. Então, tudo na vida, o timing está aí dentro. E eu quero que vocês desde já saibam que Deus tem um calendário. E Ele não faz nada fora do calendário, como nós fazemos. A gente é louco. Eu conheço pessoas que têm um dia estressado, e quase todos os dias, e uma pessoa muito querida a mim, todos os dias da pessoa é estressada, porque todos os dias ela começa atrasada. Então, vai tomar café? Não, não posso, estou atrasada e tal. E sabe que eu pego o trânsito? Eu falei, acordasse meia hora antes, não ficasse 45 minutos maquiando, mas pelo amor de Deus, se fosse uma vez ou outra, não, mas é todo dia. Então, a gente acaba se estressando por um péssimo timing. Péssimo timing. Eu tive uma fase da minha vida que eu viajei muito. A Lídia não está aqui, mas ela iria concordar. Porque é bem da verdade, na época a gente estava morando fora, morando nos Estados Unidos. Eu era diretor de uma empresa grande, mas apesar de estar lá nos Estados Unidos, a minha área de atuação era toda a América Latina. Então eu saía lá do estado de Nova York e vinha para o México, vinha para a Argentina, vinha para o Brasil e ficava nisso. Todas as vezes que eu ia para o aeroporto, eu ia muito antes do horário. A Lídia falava, você é exagerado, né? Você é exagerado, precisa ir tão cedo. Eu falei, me deixa lá, pelo amor de Deus, que eu não sei chegar no aeroporto em cima. Para quê, Para quê? Então, chega antes, fica lá, toma um café. Então, às vezes, a gente se estressa por bobagem. Porque olha o que a palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes 3. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Deus trabalha desta maneira. Você acha que ele está atrasado, ele não está. Você acha que ele está correndo, ele também não está. Mas em outra versão, a Today's English Version diz assim, tudo o que acontece neste mundo acontece na hora que Deus escolhe. Não é na tua e não é na minha. É na hora que Ele escolhe, é o que vai acontecer. E como exemplo disso, Gálatas 4:4 faz uma menção ao nascimento de Jesus, que diz assim, mas quando chegou o quê? O tempo certo. E esse chegar o tempo certo aparece muitas vezes, eu diria que umas 90 vezes na Bíblia. Quando chegou o tempo certo, Deus agiu. Aqui também. Agora, por que foi o tempo certo? Não sei, os historiadores dizem que o Império Romano tinha feito estradas, então isso iria facilitar a divulgação da palavra. Eu não sei se é isso. Deus escolheu aquele tempo, poderia ter sido muito antes, porque Deus já havia prometido e anunciando a vinda do Messias muitos anos antes, ou poderia ter sido agora, 200 anos atrás. Esse tempo certo não é você, nem eu que escolhemos, é Deus, porque Ele tem um calendário dele. Aprenda isso, Ele tem um calendário dele. E outra coisa que você precisa aprender agora, Ele não dá os detalhes para você. Ele não dá. Pegando um exemplo que tivemos ontem, no lanche lá no final do dia, ontem tivemos um dia gostoso com boa parte da família conosco, mas a filha e o genro estavam trabalhando, então só puderam vir no final do dia. E aí caiu num assunto lá de TV, e aí eu falei, tá vendo essa LG aí, da sala? Então, eu falei, comprei em 14, e até hoje não deu problema. E sabe por que eu comprei aquela televisão lá, que é gigante? Porque foi num sábado que antecedeu o 7-1 do Brasil e Alemanha.
E me deu um trabalho que eu saí correndo numa sexta-feira, vai numa loja, vai noutra, vai numa loja, eu quero essa, vocês entregam, entrega, aí depois não entrega, cancela a compra, até outra loja, eu preciso que entregue amanhã, preciso que entregue amanhã. Achei um lá que entregou. Vocês acham que se eu soubesse do 7-1 eu teria pago aquela bala? Mas nunca. Mas nunca. Então, se você acha que Deus não te dá detalhes, é por amor. Você não suportaria, nem eu. A televisão foi uma ilustração jocosa, como dizem os velhos. Nossa, jocosa... me ajuda, que substitui jocosa? Engraçada. Também é velha, hein? Mas vai. Mas se eu soubesse da meningite da Lídia com um mês de antecedência, se Deus viesse para mim e falasse, pois é, João, você é um cara tão dedicado, daqui a um mês tua mulher vai pegar meningite. E se você quer mais detalhe, ela vai ficar 4 meses internada. Como teria sido esse um mês da minha vida? Terrível. Porque eu ia querer mudar o futuro. Eu ia falar, não, como assim? Ela está saudável. Isso dá em pessoas imunodeprimidas, que é pessoa com baixa imunidade. Minha mulher ela está bem. Não, então o que eu tranco ela em casa? Porque se esse negócio pega da pomba, pega da árvore, nem ela não vai mais ver pomba na vida. E árvore também não. E acaba com as pombas. Se chegar uma pomba aqui, eu mato a pomba. Está dando para entender? Por que Deus não pode antecipar os detalhes do teu e do meu calendário? Nós não suportaríamos. E é também para nos ensinar que eu preciso confiar nele. Confiar nele. Eu não sei o dia de amanhã. Quando eu te dou boa noite, quando eu te dou até amanhã, precisa ter fé para isso. Você não sabe o que vai acontecer daqui, saindo daqui. Teve uma vez que eu celebrei um casamento lá no Panambi, que eu saí e fui direto para a UTI. Casamento da Sandra e do Henrique. Direto para a UTI. Não foi que eu fui em casa, pegar a escova de dente, o chinelinho. Não, saí da igreja e fui direto. Então, a gente não sabe, porque se soubesse, provavelmente não iria nem no dia lá, não iria celebrar o casamento. Se alguém tivesse falado, olha, é melhor você ficar, eu vou ficar em casa então. Então, nós não estamos preparados para isso, apesar que Deus nos dá esse desejo. Eclesiastes 3 fala um pouco disso também, quando ele diz que Deus nos deu o desejo de conhecer o futuro. Ele sempre faz tudo certo e na hora certa, mas as pessoas nunca conseguem entender completamente o que ele está fazendo. Não dá. Você acha que eu vou entender o que Deus faz? Nunca. Porque a hora que eu entendesse o que Deus faz, eu passaria a ser um Deus. E aí eu iria discutir com ele. Eu acho que aqui não foi legal, não. Tinha que mudar. Você não podia ter feito isso e tal e coisa. Então, não dá para a gente, não dá para Deus nos dar detalhes. Nós não seríamos capazes de suportar. E a verdadeira razão é essa. Nós, como filhos, temos que aprender que por Ele ser um Deus bom, um Deus justo, eu posso confiar nele. Sem saber que amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Quando Jesus voltou, aquele já é Jesus ressurreto, tem uma conversa com os discípulos acerca da vinda do Espírito Santo. E Jesus diz isso. Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saberem. Tipo, não te interessa. Numa versão mais contemporânea, diz assim, vocês não devem tentar descobrir a hora. Determinar o tempo é responsabilidade do Pai. E como a gente gosta, né? Tanto que tem, né? Nada contra, mas tarô, leitura da mão, leitura de carta, o fundo da xícara com café, e sei lá, e vai ali, porque a gente daria tudo para saber, como é que vai ser meu dia amanhã, daqui a um mês como é que eu vou estar? Você não vai saber nunca, porque tanto no caso da televisão, ou no caso da meningite da Lídia, melhor não saber mesmo, e é por isso mesmo que ele não deixa você saber. Então, ele tem um calendário, ele nunca vai te dizer com antecedência os detalhes, mas uma coisa você pode saber, ele está sempre on time. Ele não está com pressa e muito menos atrasado. Ele não está atrasado em nada da sua vida. Nada. Nada ele está atrasado na sua vida e nem na minha. Nada. Está só esperando o tempo certo para fazer.
E uma coisa é certa, o tempo dele é perfeito e o meu e o teu não é. Não é. E nem sempre o tempo de Deus também é conveniente. Nem sempre. Nem sempre. Se você pegar o exemplo do nascimento de Cristo, e esse tema todo também foi porque quer dizer, a história de eu ter feito uma coisa certa na hora errada, aquilo já ficou na minha cabeça. Aí um dia eu li um artigo também do Rick Warren, que comentava sobre tudo isso. Eu falei, tem razão esse cara. E me ajudou também na preparação dessa palavra. Porque ele mesmo cita que o nascimento de Cristo não foi nem um pouquinho conveniente, bicho. Mas nada conveniente. Você imagina a quem já teve filho aqui, saber que um dia antes de você parir, o teu marido vem e fala, pois é, o tal do Herodes soltou um censo aí, uma ordem, que a gente vai ter, todo mundo vai ter que voltar para a sua cidade natal para fazer o censo. E a gente vai fazer isso amanhã, vou botar você num jumentinho e a gente vai viajar algumas horas. E a mulher com um barrigão desse tamanho, isso é conveniente? Não, não é nada conveniente. Tanto que chegar lá, nasce numa estrebaria, junto de animais, porque não tinha estrutura. Então, não pense que quando surge alguma coisa, você fala, pô, mas justo agora, é agora porque Deus determinou assim, e se Ele determinou assim, Ele vai te dar condições de realizar aquilo, saiba disso, mesmo que você ache que não é conveniente, porque Ele opera da maneira como Ele quiser. Agora, uma coisa é certa, Isaías fala isso muito bem, eu sou o Senhor, então quando chegar a hora certa, farei tudo acontecer rapidamente, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 dias. Pedro fala isso. Então, meu amigo, confia. Você está esperando algo, assim como eu também estou esperando algumas coisas. Saiba que quando Ele resolver fazer, é rápido. Então, esteja atento. Esteja atento. Essa coisa de timing, agora eu lembrei, muitos daqui conheceram a casa que a gente morava, e muitos também já conhecem a casa que a gente mora hoje e tudo. E entre sair de uma e entrar na outra, demorou. Eu achei que ia ser mais rápido, mas demorou. E me cansou aquilo, meu. Eu falei, caramba, mas por que está demorando tanto e tal? Até que Deus vendeu o primeiro imóvel, e quando Ele vendeu o primeiro imóvel, Ele imediatamente, como está escrito aqui, rapidamente, Ele mostrou o outro no qual a gente deveria ir. Porque o outro não estaria disponível, não estava no mercado ainda. Então, se tivesse vendido um mês antes, eu provavelmente teria morado num outro lugar que não teria sido tão legal e tão prazeroso. Então, aí você começa a sacar que, de fato, o calendário dele é a coisa mais perfeita do mundo. Então, na hora certa, Deus pode fazer qualquer coisa instantaneamente. Mas eu acho que, assim como eu, num certo aspecto, você possa estar hoje num dos lugares piores que tem, mas tão necessário. Esse lugar é chamado de sala de espera de Deus. Ou seja, você está numa pressa danada por algo e Ele não tem a menor pressa. Você quer casar, você quer ter filho, você quer que teu negócio deslanche, você quer vender teu negócio, você quer comprar teu negócio, e Ele não está vendo, e Ele está demorando. Isso chama-se sala de espera de Deus. E todo atraso que parece ser um atraso, deixa eu já te detalhar melhor. Como dizem os gringos, é by design, ou seja, faz parte do projeto. Não é que nossa, não. Os atrasos, as demoras fazem parte do projeto de Deus quando Ele te coloca na sala de espera dEle. Então, se nós estamos nessa sala de espera, o grande lance hoje aqui é como agir. Como agir. Eu voltando lá atrás também, mas aí muito, 18 anos, a gente já estava convertido uns 4 anos e tal. E na minha cabeça, Deus já tinha feito tudo o que podia fazer. Só tinha uma área que Ele não tinha arrumado ainda. Só uma. E qual é essa área? Quem adivinha? Qual é essa área? Grana, financeira. E aí eu falava para Deus,
O Senhor já mostrou que o Senhor é bom. O Senhor já me tirou do pecado. O Senhor já fez isso. O Senhor já fez aquilo. Isso daqui é peanuts para o Senhor. Resolve esse negócio aqui. Restitui. Dá de novo. E aí um dia ele apareceu para mim e falou, desce aqui, quer um negócio aqui. Você acha que você já está tudo redondinho? É só grana mesmo que falta? Ah, inocente. Eu falei, e aí ele veio com a lista, meu. E ainda ele falou, e tudo isso daqui, para mim, é mais importante do que a grana. Eu posso cuidar disso? Falei, pode. E aí ele foi. Foi. Ele sabe exatamente. Então, quando nós estamos nessa salinha de espera, tem um propósito, eu diria que pelo menos 2 propósitos. Primeiro é testar a sua e a minha fé. Como anda a sua fé? E mais importante que isso, ou anda junto, está construindo o seu e o meu caráter. É nessa sala. É nessa sala que ele testa a sua fé e é nessa sala que ele constrói o teu caráter e o meu. Porque tem coisas que você almeja que Deus vai dar, mas deixa eu ser bem sincero, você não está preparado ainda. Você não está preparado. É que nem um adolescente de 16 anos que vira um sucesso aí de futebol, ou qualquer coisa, sobe a cabeça e quando muitas vezes destrói, porque não está preparado, não tem maturidade suficiente, ainda não é a mulher madura para isso, porque às vezes você quer o casal, ter filho, isso, aquilo, outro, não está preparado. Desculpa dizer, eu e Lídia vivemos isso, levamos 7 anos e meio para ter filho. Sem nunca ter evitado, a gente não evitou nunca, mas não vinha, 7 anos e meio, uma luta, que não é brincadeira, só quem passou por isso sabe como é dureza esse negócio de, porque você vai para o shopping, todo mundo tem filho. Então tem uma hora que você não quer ir para shopping, você não quer ir para lugar nenhum, porque todo mundo tem filho, só você que não tem filho. Mas não estávamos preparados para isso. Então o timing dele é perfeito, ele está testando sua fé e está construindo o seu caráter. Porque ele mesmo diz em Isaías 49:8, diz o quê? No momento certo, eu responderei às suas orações. Então creia. Então o que é a primeira coisa que eu e você, voltando um pouquinho, a gente precisa aprender que negação não é a mesma coisa que atraso. Está atrasado, mas ele não disse não. Ou seja, ainda não e não são 2 coisas bem distintas. Quem é que não entende ainda não? Criança. Ele pede alguma coisa, você fala ainda não. É ainda não. Eu não falei não. Mas para mim ainda não e não é a mesma coisa. Então tem que crescer. Ou seja, não e ainda não tem uma diferença enorme. Enorme, né? Só ainda não. Vai ter um momento que eu vou liberar o carro, a chave do carro, você vai poder guiar, ou vou liberar mais isso, vou liberar mais aquilo. Então, atraso não é negação de Deus, faz parte do projeto dele, Então, a primeira coisa que eu e você temos que fazer quando nós estamos na sala de espera de Deus é isso aí, ó. Não tema. Nesse quem é velho de casa e já ouviu, deve saber quantas vezes aparece essa frase, não tema, na Sagrada Escritura. Quem chuta? 365 vezes aparece não temas. Porque é uma por dia. Então, se você acordou preocupado, já tem um não tema para você. Não tema. Confie em Deus. Marcos 5,36 diz isso. Não tenha medo, apenas creia, falando para Jairo, porque a filha parecia que tinha morrido, né? Essa história eu acho bem legal também. Jesus está andando por um lugarejo e fica sabendo que a filha do líder da sinagoga, ou seja, alguém de respeito, estava adoentada e que precisava ser curada. E o pessoal acreditava, e o próprio Jairo acreditava que se Jesus passasse lá na casa dela, curaria a menina. E Jesus fala, então tá bom, eu vou para lá. Mas era uma multidão que estava cercando Jesus ali. E nisso ele sente que alguém toca nele. E ele para.
E o senso de humor de Jesus eu acho maravilhoso, né? Porque perguntar para um cego o que você quer, o que é? Você acha que é um sorvete de limão? Quero ver, ué. Mas ele perguntava. E aí nessa hora que alguém toca nele, ele para e fala, alguém tocou. Aí os discípulos, mas o mestre, o senhor está cercado de uma multidão de gente, inclusive, vamos, que o homem está esperando. Lá vai sair um lanchinho legal, vamos. Ele falou, não, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Porque quem havia tocado nele tinha tocado por fé. Tocou por fé nele. E ele simplesmente muda a agenda. Porque o calendário é dele. Ele muda a agenda. A gente tem uma dificuldade de mudar a nossa agenda. Estabeleci que hoje eu vou fazer isso, às 9h30 aquilo, 10h30 aquilo. E qualquer coisinha que sai eu fico de mau humor. Ele para tudo e os discípulos não entendem. E falam, como é que você me para aqui? Você não está vendo que a outra lá, papapá. Bom, ele faz um milagre com a moça que tocou, com a mulher que tocou, e aí ele fala, vamos agora à casa de Jairo. Aí alguém fala, esquece, já morreu. E é quando ele diz, não tenha medo, apenas creia. E enquanto Jairo esperava uma cura, Jairo viu uma ressurreição, ressuscitou. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então, nesse momento em que você está, na sala de espera, confia, não tema. Salmo 31:14 diz o quê? Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro. Em outras versões diz, os meus tempos ou as minhas horas estão nas suas mãos. A gente tem que começar a aprender a orar desta maneira. Eu coloco o que eu preciso diante de Deus. Deus, o Senhor sabe que eu preciso disso. Que o Senhor resolva para mim essa situação, aquela situação. Mas o meu futuro está nas suas mãos. Ou seja, não é agora. Eu não estou determinando que o Senhor tenha que fazer agora. Porque se o Senhor não fizer agora, eu não sento mais naquela cadeira azul daquela igreja do gordinho. Que é um ex-gordinho, né? Já não sou mais tão gordinho. Não determina tempo. Ore desta maneira, a gente precisa aprender isso, porque eu vou dizer, um timing ruim, a vida fica extremamente estressada. Se você escolher um timing ruim para entrar no emprego, ou escolher um timing ruim para sair dele, escolher um timing ruim para iniciar um relacionamento, ou muitas vezes escolhe um timing ruim para sair dele, é um caos tudo isso. Então que você e eu possamos, não temas, espera, deixa, entrega mesmo o teu futuro, ou os teus tempos, as tuas horas, nas mãos do Senhor. Que coisa mais linda. Outro salmo também, olha como esse aqui ora então, Salmo 69, diz, eu oro a ti, Senhor. Já foi, né? Aqui. Eu oro a ti, Senhor, então quando for a hora certa, imagina se eu e você oramos assim, fala, seja sincero. Quando foi a última vez que você falou isso para Deus? Fala. Ainda bem que não teve nenhum cara de pau aqui. Porque se alguém tivesse, eu faço isso todo dia. Quando eu oro a ti, Senhor, então quando for a hora certa, por favor me responda e me ajude com o seu maravilhoso amor. Grava isso. Se de tudo que a gente falou aqui, se você levar isso para a tua casa, eu vou estar bem feliz. Eu oro a ti, Senhor, mas quando for a hora certa, aí o Senhor responde, aí o Senhor age, porque eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso e um Deus de amor. Então não temas, é a primeira atitude minha e sua na sala de espera. A segunda atitude minha e sua na sala de espera é não se preocupe, seja paciente e humilde. São duas coisas distintas. Não temer é uma coisa, a outra é você de fato não se preocupar. Não se preocupar, né? Salmo 37 diz o quê? Aquieta-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado e não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Isso é a sala de espera de Deus. Isso é. Porque
no momento em que eu e você estamos angustiados, esperando por algo que não está acontecendo, além do fato em si ser chato, o que acrescenta? Você fica ansioso, você fica desesperado, você começa a comparar. Olha esse outro aí, já foi promovido e eu não. Olha aquela baranga, já casou e eu linda aqui não casei. Não chamei ninguém de baranga aqui, viu, Lídia? É lá de outra igreja. Porque na outra igreja tem muita baranga lá. Aqui só tem mulher linda, nós estamos orando para ver se desencara. Não. Mas tem fé, né, Débora? Levanta a mão para animar as meninas. Olha a Débora e o Mário lá, bicho. Se Deus fez por ela, aqui, vamos orar mais, meu. Vamos orar mais, né, Mário? Agora, foi conveniente? Não, teve que tirar a mulher daqui, levar para a Itália para encontrar um argentino. Não, dá uma olhada se é fácil um negócio desse. É que a Rafaela está dodói hoje, não vê. A Rafaela é a que canta e o marido toca baixo aqui, o Davi. Também, já estava um tempão na fila, no desespero. O que faz? Leva a moça para onde? Para onde ela foi? Nova Zelândia. Para conhecer um colombiano. Não dá, meu. Está dando para entender que o calendário de Deus é totalmente diferente do seu? Olha o que ele faz, tira alguém daqui e leva para a Itália para encontrar um argentino, tira alguém daqui e leva para Nova Zelândia para encontrar um colombiano. Tudo bem, você está sem grana, vamos para São Vicente para ver o que acontece. Tem problema, não é que precisa ser só na Europa, não, às vezes em São Vicente rola alguma coisa também, é Moca, sei lá, agora sai do lugar. Tem que falar de espanhol, que boa, tá. O que aconteceu com o Marcos aí? Fala, Marcos, o que aconteceu? Estou te apontando aí, não sei o que aconteceu. Búzios, pois é, cada um. E você, na época, vivia onde? Morava onde? Você morava em São Paulo, ele em São Caetano, e vocês se conheceram em Búzios. Tá vendo? Não é Itália, nem nada, então rola também. Vamos orar por São Vicente, que é mais pertinho. Eu e Lídia não, eu e Lídia foi no clube mesmo, mesmo clube, mesma cidade que a gente se conheceu. Mas é isso, então aquieta. Vou falar, nesse tema eu quero expandir um pouquinho mais, porque ansiedade tá crescendo, né? A gente vê crianças ansiosas, meu. Outro dia, lá na farmácia, entrou um pedido de melatonina. Melatonina, não sei se alguns conhecem aqui, mas é para ajudar a dormir. Aí eu olhei melhor a receita, era para uma criança. Aí eu perguntei para o nosso farmacêutico, falei, tá certo isso aqui? Melatonina para criança? Ele falou, é. Também estão receitando já melatonina para criança. Ou seja, a ansiedade está batendo em todo mundo, qualquer idade, qualquer faixa, não tem. Porque, então, para nós temos que entender o seguinte, que o início da ansiedade é o fim da fé. É o fim da fé. E o fim da ansiedade é o início da fé. As duas coisas não andam juntas. As duas coisas não andam juntas. Então, quando você percebe que você está caminhando para qualquer nível de ansiedade, você fala, não, eu preciso renovar minha fé. Fortalecer minha fé, porque Charles Swindoll, que é um grande homem de Deus, dizia que a preocupação puxa a nuvem de amanhã sobre o sol de hoje. Ou seja, deixa o dia chegar lá, a preocupação é perder tempo de hoje para bagunçar as oportunidades de amanhã com os problemas de ontem. E tem um quadro estatístico que a gente já uma vez mostrou isso, e é uma pesquisa séria que fizeram, que, em média, a tua e a minha ansiedade, ela se distribui da seguinte maneira, 50% em coisas que nunca vão acontecer, mas você está preocupado, você está ansioso, e aquilo não vai acontecer nunca, 50%. 30% sobre coisas que aconteceram no passado e não tem o que mudar. Aconteceu, amigo, pode ter sido um erro, uma má escolha, mas aconteceu. Então, se aconteceu, se Deus perdoou, você também tem que se perdoar ou perdoar quem fez. 12% da tua ansiedade, na minha, muitas vezes vem fruto de crítica dos outros, que geralmente são falsas. E para que você está tão preocupado? E 8 são de problemas reais que eu e você vamos ter que encarar. 8. Então, 92 é coisas que tomam o teu tempo, tomam o meu. Ansiedade não traz nenhum benefício, nenhum, para as nossas vidas. Ela é extremamente prejudicial.
ela rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz, rouba a nossa confiança, rouba a nossa capacidade de confiar em Deus. E aí, eu e você temos que fazer o quê? A Bíblia diz o que você tem que fazer. Não se preocupe com coisa nenhuma. Parece um absurdo isso daí, né? Não se preocupe com coisa nenhuma. Mas é o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, eu acho interessante, porque muita coisa que tem na Bíblia, a gente obedece. Ainda mais nós, cristãos, que lemos a palavra, que meditamos nela e Deus fala conosco. Então, se está lá escrito, não minta, eu não minto, não adultério, eu não adultério, não mata, tudo isso aí, não, estou tranquilo. E quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, é imperativo. Então, é obedecer, ué. Ele que mandou. Ah, mas seria uma atitude leviana. Não, eu estou obedecendo. Se isso foi Paulo, Jesus vem e dá um detalhezinho também em Mateus 6,25, quando diz, portanto, o meu conselho é, não fiquem preocupados a respeito de coisas, porque normalmente é o que nos toma preocupação. Será que eu vou ter dinheiro? Será que isso? Será que aquilo? O que comer, o que beber, o que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo. E o corpo é muito mais importante do que comer ou do que vestir. E o próprio Jesus depois acrescenta, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Não muda. Então é uma decisão que você precisa tomar hoje. Se o excesso das tuas preocupações vai ajudar ou está prejudicando, porque não faz sentido, aumenta o problema, se preocupar, e aí vem um lance também de inteligência. Deus nos fez seres que pensam, que sabem, que são inteligentes, como alguém falou, que precisava de inteligência para ser bem sucedido, e de fato precisa, mas Deus te deu. Então presta atenção, se preocupar com aquilo que você não pode mudar, é loucura. Se eu não tenho poderes para mudar aquilo, eu posso orar por aquilo, e deve, mas não está nas minhas mãos, não compete a mim, não tenho autoridade, não posso mudar, então é loucura. E também, é loucura se preocupar com aquilo, e agora, com aquilo que você pode mudar, você não precisa se preocupar, você deve mudar. O que eu não mudo, eu não me preocupo. O que eu posso mudar, eu peço a Deus que me dê graça para mudar. Acabou. A preocupação não é natural. Vocês viram aqui o meu netinho aqui, que estava há pouco aqui à frente, o Nil, filho do João. Você consegue ver a carinha dele preocupada? Mas nunca. Então eu e você não nascemos preocupados. Você foi virando preocupado. E chato, desculpa, chato. Tudo bem, chato, Lídia? Ela vai falar no almoço, como é que você me fala chato para as pessoas, João? Mas é isso. Você e eu não nascemos preocupados. Nós temos 4 netos. Eu não estava em casa, estava pregando. Foi interessante isso. Eu estava pregando numa outra igreja de tarde, e os netos estavam reunidos em casa, e um dos filhos muito queridos que a gente tem, que são todos muito queridos, resolveu mudar o lustre da sala de jantar. Louvável, eu diria. Despencou tudo, quase que morreram tudo, quebrou tudo, uma loucura. E os filhinhos sentados do lado, na maior farra. O que eles estão? Cantando? Jantando. Continuaram jantando, e o negócio despencando lá, porque caiu metade da parede, foi um escândalo, e as crianças achando até graça naquilo. Então nós temos, mas e por quê? Eu já dei esse testemunho diversas vezes, mas como tem gente nova, vou dar de novo. Uma vez nós fomos para o Rio de Janeiro de carro com toda a família, e entramos no carro e fomos. Estava já uns 80 quilômetros, já tínhamos andado 80 quilômetros, o carro começou a dar um problema, ele apagava, ele dava uma pane seca, e aí quando eu percebia que eu estava apertando o acelerador, não acontecia nada, eu puxava para o acostamento para ver o que acontecia, aí parava ali e tal,
Eu dava 1 minuto, uma orada e ligava, ele pegava. Então, vamos embora. Pá. Daqui a pouco, de novo. Daqui a pouco, de novo. Daqui a pouco deu, inclusive, no pedágio. Fui pagar o pedágio e ele, puf. Aí a moça falou, agora o senhor pode ir. Eu falei, pois é, esse é o problema. Esse é o problema. Os 3 lá atrás, achando o maior barato, meu. Eu já estava apavorado, que eu falei, se isso me acontece na Serra, lá nas Araras, na Baixada Fluminense, nada contra os carioca, hein? Tem carioca aqui, hein? Eu amo os carioca, mas é apavorante a parada. É sinistra a parada lá. E eu falei, se eu chego de noite lá, e cada vez que parava, eles falavam, aê, pai, que legal, parou de novo. E eu falava, Lídia, o que eu faço com essas crianças? Conclusão da história. Por que eles não estavam preocupados? Porque eles sabiam que o pai estava ali. E algo o pai ia fazer, ia resolver. Aí a gente cresce, esquece que nós temos esse mesmo pai que nos criou, que detém o poder de tudo, que tem o controle de tudo, que tem o calendário perfeito. E aí a gente fica estressado. Que nem ontem, estava vendo televisão. É que, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com os filhos, dá para reconhecer, né? Ligaram no fixo e apareceu assim, anônimo, inclusive em inglês. Eu falei, nossa, o que é? Bom, não ia nem atender, mas eu vou atender. Alô? Oi, pai. Pelo tom de voz, falando, isso não é meu filho, amigo, segue a tua vida, tá bom? Puf, acabou. De novo, devia ser golpe, essas coisas aí que a gente está cansado de ver. Mas se você não está tranquilo, às vezes já surta, já pira. Não, essa aqui também poderia ter falado, liga para todos os filhos. Eu vou ligar coisa nenhuma. Está todos bem. Eu conheço a saúde, a voz dos meus filhos. Se eu não conhecesse, talvez tivesse que ligar. Então, é isso. Nós temos um pai que cuida. A preocupação não é natural, né? E não é necessário. Ela não muda seu passado, tampouco o seu futuro. Apenas muda você, tornando infeliz. Então, meus queridos, olha numa versão mensagem, da Bíblia Mensagem, como ela coloca esse texto de 1 Pedro 5,6, que é um texto conhecido, mas numa outra versão. Nessa versão ele é muito direto. Portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. Não sou eu que estou falando, viu, Lídia? É a Bíblia. Fica tranquilo agora. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na presença de Deus, porque Ele toma conta de vocês. É isso. Então, baixar a bola, né? Nós não temos que nos achar o último biscoitinho, o último bis. Não, nós somos filhos de Deus. O que você é? Eu sou um filho perdoado de Deus. É isso que eu sou. Sou um filho perdoado, amado de Deus. Ele os exaltará no tempo certo. No tempo certo. Está vendo? Ó? Como Deus leva muito a sério essa coisa de tempo certo. O timing dele é perfeito, o teu e o meu não é. Então, não temas, confie em Deus, não se preocupe, seja paciente e humilde. Terceiro ponto aqui, extremamente importante para mim e para você fazer enquanto você está na sala de Deus, de espera. Não esqueça do quê? Não esqueça das promessas que esse livro contém. Então, com isso, eu estou de novo convidando a todos a embarcar na nossa leitura bíblica que vai começar hoje. Os que já estão familiarizados com a leitura bíblica, ela é muito simples, eu mando um grupo e já começo a orar desde já para que a maioria fique calada, mas é um desafio grande, mas está bom. Não, de vez em quando um comentário ou outro é bom para o grupo se animar e seguir a leitura. Mas todos os dias, durante esses 20 dias, eu fiz isso durante 365 dias. Quem leu a Bíblia toda ano passado recebeu de mim, todos os dias, por volta das 6 horas da tarde, qual é a nossa leitura do dia seguinte. Então é assim que funciona o nosso grupo de leitura bíblica. É um grupo meio que restrito para esse fim, de receber de mim qual é a leitura do dia seguinte, e você lê e está tudo certo. Então, porque, deixa eu dizer, tem 6.000 promessas aqui, ó. Você consegue nomear uma? Não vou olhar para ninguém, estou olhando aqui para o chão. Você consegue nomear uma
Porque se você não nomeia uma, você não tem como reivindicá-la. Simples assim. Se você não conhece nenhuma das promessas que tem neste livro, como você pode reivindicar? Como? Então, o meu intuito com isso é você conhecer e chegar diante de Deus e falar: o Senhor escreveu. O Senhor escreveu. Recentemente eu fiz isso com Deus. Falei: Pai, o Senhor disse que a gente tem que perdoar os outros 70 vezes 7. Então, sou eu dessa vez que estou pedindo perdão. E é a primeira vez no dia, Pai. Tenho moral para chegar, não é mesmo? Ele manda eu perdoar os outros, agora ele vai se negar a perdoar a mim? Mas por quê? Está na palavra dele. Então, meu pedido é esse, que você daqui para frente, fazendo as leituras bíblicas, você possa reivindicar. O Senhor escreveu, Deus. O Senhor escreveu que o Senhor tem plano de bênção e de paz para a minha vida. Por enquanto eu não estou vendo. Se eu estou na sala de espera, beleza, Deus. Então eu não temo, eu espero, eu leio, eu faço e aconteço, mas está escrito na sua palavra, que aquilo que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não ouviram, que não alcançou meu coração, é o que o Senhor tem preparado para mim. Deus, eu quero isso. Só não põe tempo. Eu quero isso para já. Eu quero o que está na sua palavra. Eu oro para que no momento certo, o Senhor possa realizar essas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Então, aproveitem, toda vez que você estiver na sala de espera, aproveita para estudar as promessas de Deus. Porque se você não conhece, se você não consegue nomear uma, como é que você pode reivindicar? Como é que você pode reivindicar? Tiago 1,25 diz o quê? Se contudo observarem... Nossa, eu já estou atrapalhado aqui, Lídia. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que é a palavra de Deus, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão o quê? Felizes no que fizerem. Não em alguma área. Não, então eu vou ser feliz na minha área profissional. Não, é no que fizerem. Em tudo. Em tudo, como pai, como mãe, como filho, como avô, como ministro da palavra, como levita, como chefe, como funcionário, o que for. Salmo 1 também, que é conhecido, diz o quê? Pelo contrário, nós temos prazer na lei do Senhor, e nela meditamos de dia e de noite, e nós somos como árvores plantadas à margem do rio, que dá seu tempo, de novo, no tempo certo. Lembra que eu falei que no tempo certo aparece 96 vezes na palavra? Nós estamos vendo algumas vezes aqui, ó. Suas folhas nunca murcham e ele prospera de novo em tudo o que faz. Lance esse desafio para você. Se você nunca participou de uma leitura bíblica, esse então são 20 dias, quer dizer, você bobeou, já acabou. Tenta ter uma disciplina, porque por mais curto, mais simples que seja, por experiência própria, que a gente faz isso há mais de 10 anos, se você deixar acumular 3 dias, você vai desistir. Né? Quem desistiu já alguma vez sabe que eu estou falando a verdade. Acumulou 2, 3 dias, você desiste. Não tenha como objetivo, não vou todo dia, ou escolhe o horário, ou é de manhã, ou é de tarde, de noite, mas não vou parar. Porque a última coisa que você e eu temos que fazer na sala de espera de Deus, além de não se preocupar, ser paciente, humilde e se deleitar e meditar nas promessas de Deus, é não desistir. Eu creio que muitos, Deus tenha colocado algum sonho, algum projeto, e por causa do tempo de não ter acontecido ainda, você talvez tenha desistido dele. Eu estou tomando o meu ombro direito aqui já há algum tempo, alguns anos, eu estourei ele jogando tênis, que é meio comum para tênis. Aí, depois disso, eu mudei de tênis para squash, porque o movimento é aqui embaixo, a raquete é mais leve, parará, deu para ficar um bom tempo. Mas eles é ruinzinho. E outro dia, no escritório lá do América, não da farmácia, no outro, eu resolvi subir uma escadinha de 3 degraus, que eu, João, sabia que não estava boa. Aí você fala, e por que você subiu? Porque é um burro.
Estou me referindo a mim, tá, Lídia? E subi. Ah, que fofo, obrigado. Ah, fui no momento. Poxa, ela estava indo tão bem, ela falou assim, você não é burro, João. Eu fiquei, me achei aqui, mas foi no momento Bom, eu subi lá. Quando eu cheguei no último degrau, aconteceu o quê? Ela despencou. E aí, por algo que a gente até pregou aqui não faz muito tempo, nós temos o corpo humano, Deus nos fez assim um instinto de autopreservação. Questão de segundos, você não pensa, você não processa. Se alguém te atirar uma pedra, você simplesmente desvia dela. Não sabe nem como, mas o teu corpo faz desviar. Se você vai cair, o teu corpo põe as mãos para baixo para te proteger. E eu resolvi segurar com este ombrinho para ver se eu não despencava de vez. E aí o ombro, que já não era bom, ficou bem ruim, bem ruim. Tem me incomodado bastante, já fiz ressonância, amanhã vou no médico. Mas por que eu estou bebendo água? Porque tenho tomado um remédio para dor que deixa a garganta seca para dedéu. Então, é isso. Mas vai ficar bom. Voltando à nossa sala de espera de Deus, não desista. Hoje Ele está aqui dizendo, cara, espera, não tema, não se preocupe, seja paciente, seja humilde, medita nas minhas palavras, traz diante de mim o que eu escrevi, quais são as promessas que estão relacionadas com esse teu sonho, quais são as promessas de Deus que estão relacionadas com esse projeto, tem algumas? Então traga diante de mim, não desista, está atrasado, mas não quer dizer que eu não vou fazer, isso serve para casamento também, não desista não do relacionamento que Deus pôs você, escolheu seu marido, pode estar meio turbulento no momento, mas Deus está aqui dizendo, não desista dele. Alguns são projetos, alguns são relacionamentos, às vezes até com filho, que às vezes você fala, mas você desiste de um filho? Não, a gente não desiste de um filho, mas se deixar, às vezes a gente desiste de se relacionar com ele. Conheço pessoas assim, tem anos que eu não falo com meu irmão, tem anos que eu não falo com meu filho, tem anos que eu não falo com não sei com quem. Deus hoje está dizendo, meu calendário é diferente do seu. Para terminar, Gálatas 6:9 diz o quê? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. De novo, no momento certo. Há um momento para tudo. Eu posso ser bem sincero com você, porque isso aconteceu comigo. As mancadas, os estresses que muitas vezes a gente passa na vida, foi porque a gente escolheu um péssimo timing. Ou para começar alguma coisa, ou para terminar, ou para isso, ou para aquilo, ou para comprar, ou para vender. Escute a voz de Deus, porque Ele fala com você. Escute, Ele vai dizer, é agora, João. É agora que eu vou mudar a tua sorte. Fez com Jó, lembra do Jó? Sofrimento terrível, perdeu tudo, era um homem justo, o próprio Deus o reconhecia como homem justo. Quer dizer, se Jó que era justo e nós não somos tudo isso, por que você acha que você não pode às vezes passar por uns perrengues? A gente passa, porque testando a nossa fé, construindo o nosso caráter, te transformando, te amadurecendo, ou seja, você vai ficar no ponto certo para receber a bênção como Deus quer te dar. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente entrar num outro momento. Mas timing é algo, tem timing para se calar, tem timing para falar, tem timing para tudo. E muitas vezes a gente escolhe péssimos momentos para... Não tome nenhuma decisão quando você está raivoso ou quando você está feliz demais. Isso não vai, você está fora de si, quer dizer, você está raivoso, a tua linha de raciocínio é outra. E aí nesse momento você toma uma decisão, ou que seja o fim de um relacionamento, ou que seja, sei lá, a gente toma decisões em momentos absolutamente errados. Mas errados num nível altíssimo, sai fora. Nessas horas, sai fora. A palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Não é ficar lá conversando, o negócio está explodindo. Outro dia eu vi um conhecido que, ele mesmo falou, nossa, outro dia eu estava estressado aí na marginal, que não sei o quê, papapá.
não conseguia, precisava sem gasolina, então eu precisava entrar no posto, e precisava entrar, e o carro não me deixava, aí eu entrei, o cara começou a reclamar, eu mostrei o dedo do meio para ele, eu ouvindo, né? O cara parou e entrou no posto também. Aí, graças a Deus, ele falou, não, desculpa, estava nervoso, entendeu? Péssimo timing, não é hora, deixa, releva, espera o momento, o calendário de Deus é outro, vamos baixar um pouco nossas cabeças, porque até aqui eu poderia chegar, daqui para frente eu não consigo, daqui para frente eu reconheço que só através do amor, da graça, da misericórdia de Deus, é que a gente pode, de fato, receber isso, e permitir sermos transformados por isso. Deus, meu grande desejo para todos que estão aqui essa manhã, é que cada um aqui entenda que o seu tempo é perfeito, não o nosso, que o Senhor não se atrasa, que o Senhor não se adianta, e que a gente possa, como salmista, dizer, eu oro a Ti, Senhor, para que no momento certo, pelo Teu maravilhoso amor, o Senhor possa responder as minhas orações. Eu coloco diante de Ti, Senhor, todas as minhas ansiedades, todo o meu medo, toda a minha insegurança, todo o meu desespero, toda a minha tristeza, todo o pânico, tudo que eu sei que não vem de Ti, eu coloco no Teu altar e clamo pela cura, clamo pela libertação. Deus, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus perfeito, não há nada que escape do controle das Suas mãos, nós sabemos disso, Senhor. Então, nos perdoe, Pai, nos perdoe quando muitas vezes agimos de forma desesperada, apressada. Nos dê essa capacidade de discernir o tempo, Senhor, nos dê essa capacidade de ter um senso de timing perfeito para cada ação, para cada palavra, para tudo que formos fazer, porque entendemos hoje que não adianta eu fazer a coisa certa se eu escolher o momento errado, nem adianta eu falar a coisa certa se eu escolher o momento errado, tampouco, Deus, nos dê essa graça, precisamos do Teu Santo Espírito para isso. Por isso eu abençoo os meus irmãos, Senhor, e clamo para que a Tua presença os encha. Eu clamo para que o agir do Teu Espírito Santo venha sobre cada um esta manhã, Deus. Venha sobre cada um esta manhã, trazendo amadurecimento espiritual, trazendo crescimento, trazendo fé, trazendo esperança, Deus. Que Tu és bom, e a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, e a Ti todo louvor. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, pois Ele merece, e vamos louvar esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado, aleluia.